Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Senado Agora. Hospitais públicos e privados serão obrigados a realizar em recém-nascidos o teste da linguinha. O exame pode detectar precocemente problemas futuros na fala da criança provocados pela chamada língua presa. A matéria foi aprovada hoje na Comissão de Assuntos Sociais e será analisada agora no plenário do Senado. O nome é estranho, anciloglossia. Atinge recém-nascidos e não há estatísticas oficiais da sua incidência. Mas a chamada língua presa pode afetar o desenvolvimento do bebê. A amamentação e a deglutição são prejudicadas e em uma fase posterior, o distúrbio pode comprometer a fala. Muita gente que tem esse problema e que muitas vezes na escola, traz tanta dificuldade para as crianças que chamada língua presa, é um procedimento que vai ser rotineiro, como é hoje o teste do pezinho. Coincidentemente, eu vivo hoje com um netinho meu esse problema, que vai ser sanado com a fono. Se passasse isso batido, nós vamos fazer com particular sem o governo precisar intervir. Mas e aqueles que não podem? Vão carregar um problema para o resto da vida com um programa que é sanável. Se diagnosticada com antecedência, a língua presa pode ser resolvida de forma simples e rápida. Às vezes, nem é preciso cirurgia, apenas o acompanhamento médico. O que o projeto aprovado determina é a avaliação precoce em hospitais e maternidades. Onde você previne problemas fonoaudiológicos, psicológicos, ou seja, traumas futuros e até alimentar para as crianças. E que tornaria realmente obrigatório você fazer o teste, observar o flênio lingual, se está anatômico ou não, se é preciso fazer uma correção ou não. E poderia ser feito na própria hospital, na própria maternidade. Então, só tem ganho. A falta de chuva que comprometeu o nível dos reservatórios das hidrelétricas e um apagão que atingiu mais de 5 milhões de pessoas em fevereiro levam à seguinte pergunta: qual a real situação do sistema elétrico brasileiro? Buscando encontrar resposta, a Comissão de Infraestrutura realizou hoje uma audiência pública com autoridades do setor. A atual crise energética preocupa. Especialistas, empresários do setor e até consumidores já falam em um possível racionamento de energia. O temor é de que haja novas medidas restritivas nos moldes das que foram adotadas em 2001, quando brasileiros tiveram que cortar 20% do consumo de eletricidade, com prejuízos de 54 bilhões de reais para o país. O governo admite que o momento é delicado, mas descarta o racionamento. O Brasil está em equilíbrio estrutural na oferta de energia. De 2003 para cá, nós demos um salto aí de cerca de 50, 60 mil megawatts. Isso é uma capacidade bastante razoável. A capacidade instalada de usinas de geração cresceu 43% mais. A taxa de crescimento foi 43% maior do que a taxa de crescimento do consumo. Mas um estudo recente do Instituto Acende Brasil aponta ainda muitas falhas no setor elétrico brasileiro. Diz aqui o Acende Brasil: há uma perturbadora falta de coordenação na implantação dos novos empreendimentos de energia. Há usinas que não podem operar por falta de transmissão. Há linhas de transmissão ociosas por falta de subestações para receber a energia. Há distribuidoras que incorrem em sobrecustos por atraso de obras de transmissão. Em 2001, a energia armazenada era suficiente para suportar, teoricamente, 2,1 meses, e agora apenas 1,7 mês. Trata-se de uma conjuntura apertada, provocada por N fatores, um deles, certamente a condição climática, né? Mas o que se pode fazer? Quer dizer, supondo que, do ponto de vista do tratamento conjuntural, está sendo feito o que deve, quer dizer, o Operador Nacional do Sistema está operando com os recursos que tem de forma mais eficiente possível, contar com a população. Há possibilidade de haver esse racionamento ou não? Não temos indicação de problemas no atendimento em 2014. Os próximos 45 dias serão determinantes para uma avaliação ou uma resposta definitiva se nós estaremos submetendo a um racionamento de energia. O Brasil precisa melhorar o processo judiciário
para questões que envolvem a guarda de crianças que têm pais de nacionalidades diferentes. A afirmação é da ministra Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Em audiência conjunta das Comissões de Direitos Humanos e de Relações Exteriores, ela falou sobre como o Brasil aplica a Convenção de Haia, que trata dos casos de subtração de filhos. A ministra Maria do Rosário explicou que o Brasil não pode lutar pela guarda da criança, que essa questão é definida no fórum onde a criança reside ou residiu habitualmente, mas que o Brasil continua prestando assistência a esse pai ou mãe brasileiros que perderam a guarda dos filhos. A audiência contou com a presença de Eliana Mers, mãe de Helena, de 14 anos, que vive com o pai na Alemanha. Eliana perdeu a guarda de Helena na Justiça Comum, num processo que durou apenas 40 dias. Ela luta para que casos semelhantes sejam resolvidos pelo Supremo Tribunal Federal. Nós precisamos de uma votação num projeto de lei que nos dê, com grande urgência, o impedimento de fazer novas vítimas. A partir disso, nós vamos conseguir usar a energia que nós temos agora e os recursos de agora para trazer as vítimas de outrora de volta. Mas enquanto continuar saindo crianças desse país dessa forma, estaremos enxugando gelo. Isso nós precisamos melhorar no Brasil, porque dentro do nosso país, como é estruturado o Poder Judiciário, ainda que esses casos sejam da alçada de tratados internacionais, portanto da Justiça Federal, há a possibilidade de uma ação que vai à Justiça Estadual. E essa decisão ela é completamente autônoma uma da outra, como o Poder Judiciário e a decisão judicial é. Só que há prejuízo, sim, ainda mais com a rapidez que houve, buscando-se a primeira instância a decisão judicial direta numa vara civil. O ministro da Integração Nacional, Francisco Teixeira, fez hoje um balanço das obras de transposição do São Francisco na Comissão de Desenvolvimento Regional. Com investimento de 8 bilhões de reais, o projeto de integração do Rio São Francisco emprega atualmente mais de 9.200 profissionais e deve ser concluído em 2015. O São Francisco, ele entra nesse período mais crítico, ou seja, quando você está com essa reserva hídrica muito baixa, você traz água do São Francisco para garantir o aporte hídrico, fundamentalmente o abastecimento de 390 cidades, garantindo a água para 12 milhões de habitantes. Então, ele é um instrumento de segurança hídrica, ele é uma espécie de seguro-água. Em audiência no Senado, o ministro da Integração Nacional afirmou que mais de 55% das obras estão concluídos, um aumento de 3% em relação ao resultado de dezembro do ano passado. As chuvas caídas, principalmente na região do Eixo Norte, ali na região de Salgueiro e no Cariri cearense, atrapalharam um pouco a evolução das obras em fevereiro. A gente não pode reclamar das chuvas, né, porque a região está precisando das chuvas, mas a nossa ideia continua sendo avançar em média 2%, no mínimo ao mês, né, para a gente poder aí chegar com 75% dessas obras concluídas até o final desse ano e ficar os 25% para o ano seguinte. O ministro anterior afirmou que precisava de 6 meses, presidente. 6 meses para encher esse canal bombeando as águas. Então esse cronograma, para mim, me permita a sinceridade, ele não será cumprido da forma que estão dizendo. A gente pretende já ter algo funcionando aí em termos da primeira estação de bombeamento até o mês aí de junho, né? E aí a gente inicia o processo de preenchimento daquilo que vai ficando pronto. Eu posso ter, sim, durante aí 5, 6 meses até o fim do ano, se não vão ter exatamente os 100 quilômetros preenchidos de água, podemos ter perto disso. Os senadores também cobraram a prestação de contas do projeto de revitalização do São Francisco, que é executado pela Codevasf, empresa pública vinculada ao Ministério da Integração Nacional. Existem problemas criados com as hidrelétricas do São Francisco, tipo Xingó, lá no estado de Sergipe, prejudicando os produtores de arroz. Então são demandas que realmente exigem um aprofundamento desse debate sobre a revitalização. Ficamos por aqui, você passa a assistir agora
a sessão plenária do Senado desta quarta-feira, que começou há poucos instantes. Acompanhe.